Mas nós estamos na série sobre presença, e pastor Ananias iniciou a série no mês passado, nos ensinando que nós somos um lugar da habitação de Deus. Um lugar esse onde tem pão e água. Pão, alimento sólido, crescimento, amadurecimento, e água, presença de Deus. Na semana seguinte, nós estudamos o texto de Marta e Maria. Maria, concentrada em Jesus, aos pés de Cristo Jesus. E o que a gente aprende com Maria? Maria nos ensina aos pés de Jesus. A gente pode chorar, a gente pode aprender e a gente pode agradecer. Aprendemos com Marta também cuidado com as distrações. Não necessariamente pecados, distrações. Pastor, como assim? Você fica milionário agora no mês de dezembro, amém? Aleluia. Amém. Só que são distrações, é pecado se ficar milionário? Nem um pouco. Só que daí a gente esquece de Deus. Vai na casa do campo, vai na casa da praia, vai na lancha, no jet ski, na limusine, helicóptero, eu não sei o que você sonha. Distrações, é pecado nenhum. Distrações, Marta não estava pecando, ela estava distraída. As duas mulheres eram amadas por Jesus, queriam servir Jesus, só que uma nos ensina, aos pés de Jesus, você aprende, chora e agradece. E a outra distraída com tantas coisas. Terceiro capítulo da série, nós aprendemos a oração de Moisés. Pai, se a tua presença não for conosco, Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E nós terminamos orando essa oração, que você não vai embora hoje sem a presença de Deus. Sem Deus, eu não saio. E hoje, pela manhã, o pastor Ananias trouxe uma palavra muito gostosa aos nossos corações, marcados pela presença. No culto da manhã, tem no YouTube, marcados pela presença. Ele leu um texto, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu se rasgou ao momento que Jesus foi crucificado. E agora, eu e você temos livre acesso ao Pai. A presença está onde? Dentro de você, dentro de mim. A presença de Deus está dentro de nós. E ele trouxe 3 pontos, e um exemplo que eu gostei muito. Não sei se acontece só na minha casa, mas às vezes a gente compra coisa e não usa. Ele usou um exemplo de um marido que compra um sapato, guarda, passa um ano e nunca usa o sapato. Fica lá, esqueceu. E o que precisa para usar? Pegar e usar. E ele começou a mensagem com esse exemplo. Nós temos a presença de Deus à nossa disposição. Ele está aqui conosco. Só que às vezes a gente deixa ele lá. Usufrua da presença de Deus. Quantas vezes a gente deixa e esquece. E ele trouxe 3 pontos sobre a presença. A presença pessoal, que é um momento de intimidade teu com Deus. É você e Deus. Presença pessoal, Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Era eles e Deus, não tinha culto, não tinha igreja. Onde eles estavam, transformaram num culto. Que você seja assim também. Onde você estiver, transforme num culto. A presença pessoal, que nos liberta, nos deixa livres, soltos. A segunda, a presença em nós, no coletivo. A igreja. Ele citou um exemplo, e ontem nós tivemos um testemunho aqui, nem combinei nada, mas Josemar e Fernanda casaram um filho deles. Mas é o exemplo que o pastor Ananias trouxe hoje de manhã. Como é que cuida de uma criança dos 0 anos até o casamento e continua fiel a Deus? Na igreja. É na igreja que você continua ensinando os princípios que vão nortear a vida de uma criança, um jovem, um idoso. Então, a importância da presença no individual, no coletivo e no outro. E ele citou aquele texto, e eu já vou para a mensagem, Marcos 1, em que o lenço de Paulo curava as pessoas, à medida da sua fé, mas pense moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Então, a presença no outro, a presença em nós e a presença individual. E eu fiquei, Deus, e agora? Como é que a gente vai encerrar essa série? Porque são palavras muito boas, muito gostosas, muito práticas. E enquanto o pastor Ananias pregava, e quando eu falo de anotar, eu anoto tudo. Todas as palavras que a gente vem aqui, seja no culto dos adolescentes, jovens, idosos, kids, eu anoto, todos. Porque você sempre aprende alguma coisa. E eu fiquei anotando e orando, e orando, e orando, e o texto que eu quero ler hoje, ele encerra, eu acho que conduz bem essa série.
é quando a presença agora você leva ela para a sua casa. Nós temos essa construção, a presença em nós, a presença individual e a presença no outro. Mas eu preciso levar essa presença para a minha casa. Deus habita dentro de você. Você é templo do Senhor. Mas o texto que eu quero ler, Marcos capítulo 1, versículo 29. Marcos capítulo 1, versículo 29, eu quero iniciar com uma pergunta. Você já entrou num ônibus ou num avião em que o cheiro exatamente não é assim muito agradável? Fica aquele cheirinho diferente, principalmente agora no verão. E uma vez eu vi sei lá, se era um cientista, uma pessoa, alguém falando que muitas vezes o cheiro ruim não é porque tem alguém que não tomou banho no ambiente. Às vezes sim, mas não sempre. É porque tem uma mistura de cheiros no ambiente. Às vezes tem uma mulher que passou um perfume, a outra outro, um homem a outra, né? Mistura tudo, fica um cheiro desagradável. E o texto que nós vamos ler hoje, marcados pela presença, quantas vezes na nossa vida espiritual a gente mistura os perfumes? A gente fica confuso. E quando você entra no ambiente, você não sabe, e agora? Para onde que eu vou? Tá estranho. E eu aplico isso para a minha vida e quero que você reflita na sua vida. Quantos ambientes mal cheirosos, no sentido, muita coisa e pouca clareza. E o texto de hoje nós vamos aprender a ser claros. E a Bíblia nos ensina também que nós somos o perfume de Cristo, ou seja, o único perfume que você precisa é Jesus Cristo. Então talvez você está refletindo, bem certinho, pastor, tem um ambiente meio com vários cheiros na minha casa. Então, hoje você vai sair daqui cheiroso, em nome de Jesus. Marcos 1, 29, a Bíblia nos diz assim, 1, 29, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Até aqui a nossa leitura. Jesus curando a sogra de Pedro. Esse é o texto que nós lemos hoje. É interessante para a nossa introdução você entender. Esse texto, essa passagem, essa história, ela aparece nos 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então você precisa prestar atenção. Se a Bíblia repete 3 vezes, o que eu aprendo com a cura da sogra de Pedro? Pastor, mas Deus quer curar a sogra também? Quer também. O fato é que está na Bíblia. Mas o que eu aprendo com esse texto? O legal de Marcos é que Marcos, o escritor de Marcos, você pode ler Marcos 1 em diante, não mostra de uma fase de Jesus criança, nem adolescente. Já é direto, em ação. É Jesus já curando, é Jesus já libertando, é Jesus já servindo a população. É como se Jesus fosse um servo e curando, atendendo, curando as pessoas, cego, coxo, surdo, mudo, a sogra. É o evangelho de ação, de atividade. Jesus sempre está ocupado. E quando você lê Marcos, em todos os capítulos tem um milagre de Jesus, diferente dos outros livros. Todos os capítulos, Marcos coloca um milagre. Marcos se concentra mais na ação de Jesus, se assim podemos dizer, do que nos seus sermões, na sua palavra, na sua pregação. Ele concentra mais espaço e energia na ação, na atividade de Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com a série Presença? Porque quando a presença de Deus está comigo e com você, eu e você começamos a agir servindo a Deus. A minha oração é que eu e você possamos sair por essas portas agitados. É como se fosse uma injeção de ânimo em você, para você servir as pessoas lá fora, curar as pessoas lá fora, atender as pessoas lá fora, orar com alguém lá fora, no hospital, no presídio, como as mulheres têm ido todo o primeiro domingo do mês, servindo as mulheres que estão presas. Você sabia que existem? Hoje foram 200 kits entregues, né? Para pessoas, mulheres presas. Mas elas também precisam ouvir a respeito de Jesus. E quando eu leio Marcos, e quando você lê Marcos, lembre-se disso. É o evangelho da ação. Jesus servindo. E que você e eu possamos ser assim,
como Jesus, sempre em atividade, libertando, pregando e ensinando as pessoas. Então, Marcos nos ensina isso. A presença em nós é a ação colocada para fora. Então, que a gente possa trabalhar dessa forma. Jesus quer ver você em ação. Lembre-se, a nossa igreja tem bastante programação. Alguns até perguntam, pastor, mas tem muita coisa. Mas a gente é uma igreja em atividade, em crescimento, em ação. Evangelização, culto de curas, e não sei o quê, e jovens, e adolescentes, e Jesus é mais na estrada, e Jesus é mais ação. A presença em você gera ação. E é interessante que esse texto que nós lemos começa no versículo 21 do capítulo 1. E hoje em dia está na moda, no Instagram, as pessoas fazendo o seu diário. Acompanhe um dia comigo, da mulher fazendo bolo. Acompanhe um dia comigo, mecânico, já viu? Só eu que... Rapaz, viu? Alguns viram. E se você fizesse um Instagram para Jesus, aqui seria o resumo do dia de Jesus, porque sábado de manhã, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, foi ensinar na sinagoga. 21, Jesus passa o dia numa igreja, na sinagoga, ensinando. A Bíblia diz que Simão Pedro leva ele para casa à tarde. À noite, ao entardecer, o que acontece? A cidade inteira leva os doentes para Jesus, para ele curar, até o fim do dia. Queridos, outra coisa que a presença de Deus em mim e você produz. 24 horas por dia, Deus está com você. Jesus não cansava. Pastor, mas Jesus cansou, ele descansava, mas mesmo em dias que ele iria descansar, ele servia o próximo, sempre. 24 horas, as pessoas buscando ele. E eu quero declarar sobre você, as pessoas vão começar a procurar você 24 horas por dia. Pastor, mas eu queria dormir bastante. Elas vão ligar, Andreas, ora por mim. Oro. Josimar, ora por mim. Oro, mas são 2 da manhã, agora é melhor. Mas fato é que Jesus, ele não cansa, não nos abandona e não descansa. Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. A Bíblia diz assim, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Ou seja, 24 horas, a mão do Senhor está à sua disposição, e o ouvido do Senhor à sua disposição. Então, Marcos, já na nossa leitura inicial, a gente aprende isso. É um livro de ação, e é um livro 24 horas da presença de Deus. Então, esse texto que nós lemos era o resumo do dia de Jesus. Aprendemos também, para a nossa introdução, que a sogra de Pedro ficou doente, ou seja, nenhum de nós está numa bolha de vidro blindada. Pastor, a doença não chega na minha casa. Amém. Só que a sogra de um discípulo de Jesus estava doente. Algumas situações às vezes chegam à nossa casa, mas lembre-se, você e eu temos Jesus Cristo conosco. E nenhuma doença, nenhum mal-estar, nenhuma crise resiste ao poder de Jesus Cristo. Só que no versículo 31, e quando eu li esse texto hoje pela manhã, nós já vamos para os pontos, tá? Essa introdução, rapidinho. Mas o que chama a atenção é que essa mulher estava com febre. O que é febre? Temperatura alta. Existem doenças que a temperatura aumenta, a febre aumenta. Existem outras que a temperatura abaixa. Só que Jesus nos quer na temperatura ideal. Nem muito alto, nem muito baixo. Eu fiquei, Deus, por que o Senhor destacou na Bíblia que ela estava com febre? Temperatura baixa traz inconsciência, dificuldade respiratória. Temperatura alta faz a pessoa delirar. Pastor, o que isso quer dizer? E quando eu fiquei meditando nesse texto, Deus quer trazer equilíbrio para alguns aqui. Por quê? Eu percebo a nossa nação muito agitada e perturbada e muito desequilibrada. Você já não passou por momentos de desequilíbrio, uma palavra que no momento de desequilíbrio você lançou, não volta mais. Não tem como pegar de volta. E Jesus nos ensina aqui, eu quero você equilibrado. Que nós possamos viver uma vida equilibrada. O mês de dezembro equilibrado nas emoções, equilibrado nas finanças, equilibrado no casamento. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é você, esse sou eu. Então aqui temos o dia de Jesus, uma vida em equilíbrio. E para enriquecer um pouco mais a nossa meditação, você leu comigo que ela estava deitada. Aproximou-se Jesus, tomou-a pela mão, a febre a deixou e ela passou a servi-los.
Queridos, hoje o pastor Ananias trouxe uma palavra poderosa sobre a presença de Jesus. E aqui nós temos 3 características. Quando Jesus chega, a presença, ela vem de forma imediata. Jesus curou essa mulher de forma imediata. A presença, ela vem de forma completa. Jesus deu a cura completa, não foi assim meia febre, depois curada. Não, foi completa, está sarada. A presença de Jesus, ela vem de forma imediata, ela vem completa, não vem faltando nada. E ela também, ela vem de forma permanente, porque ela foi curada e ficou curada. E talvez você veja hoje pensando, Deus, mas eu sinto que falta algo. Deus vem de forma imediata, permanente e completa. Que você possa levar para a sua casa isso. Deus é completo e Ele está aqui para mim e para você. Então, esse texto de Marcos nos ensina muita coisa. Pastor, mas o que eu aprendo com a série Presença? Hoje de manhã o pastor Ananias trouxe a palavra, a presença individual, no grupo e no outro. Primeiro ponto da nossa mensagem, você que gosta de anotar, leve para casa. Pastor, levar o que para casa? A presença. Pastor, mas como é que eu levo? Eu levo o púlpito para casa? Não, leve a presença de Deus para a sua casa. Pastor, mas isso é muito simples. Sim, mas isso é muito complexo. Sim também. Leve a presença de Deus para a sua casa. Você leu comigo, eles estiveram pela manhã na sinagoga, à tarde foram para casa. Imagine a alegria de Simão Pedro de levar Jesus para casa. Quantas pessoas poderiam ter levado? E Simão Pedro, não, você vem na minha casa. Hoje o almoço é na minha casa. Hoje é pizza, é na minha casa. Ei, Jesus, venha para a minha casa. Eu quero dizer, leve Jesus para a sua casa hoje. Pastor, bem certinho, faz tempo que ele não vem. Então comece hoje. Pastor, mas como é que eu levo a presença de Jesus para casa? Como é que eu faço? Muitos, e é a nossa oração como pastores dessa casa, que esse lugar, quando você entrar por aquelas portas, sentir esse ar-condicionado, vai orando, irmão, para ele dar conta aí do calor do verão. Você sinta o melhor lugar que você poderia estar na sua semana. É a nossa oração como pastores, que esse lugar seja o lugar mais legal para você estar na sua semana. Porque a presença de Deus, ela está aqui. Mas ela não se resume a esse lugar. Leve para a sua casa, para o seu trabalho. Aqui Simão Pedro nos ensina aí, eu vou levar Jesus para casa. Muitos vêm no culto, mas deixam Jesus na igreja. Deixam Jesus no grupo familiar. De 15 em 15 dias lembram de fazer devocional. Tem que fazer devocional no grupo, daí corre. Não, leve Jesus para casa. Orando, lendo a Bíblia, louvores, buscando, no silêncio do quarto, no barulho do dia a dia, Jesus se manifesta. Basta você e eu levarmos Ele para casa, conversarmos com Ele, orarmos, pedirmos a Ele. Leve Ele para casa. A Bíblia fala em Hebreus 13:2. Veja esse texto que incrível. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Não esqueçam da hospitalidade, porque por ela, Hebreus 13:2, não sabendo, alguns hospedaram anjos. Quando você receber teu grupo familiar, lembre disso, Deus, traga seus anjos junto. E às vezes o anjo vem representar naquela pessoa que come bastante, chega cedo e vai embora à tarde. No grupo familiar. Às vezes, você hospeda um anjo e você não sabe. Eu já tive inúmeras experiências. Pessoas que às vezes a gente olha, não, mas é ele. De repente você recebe um presente de alguém. E esse presente muda a tua visão de mundo sobre alguma coisa. Eu sei porque eu vivi isso. Uma pessoa que eu pensei, cara, o que essa pessoa quer? E me trouxe um presente. Assim, um baita de um presente. Que abriu minha mente sobre uma realidade que eu não conhecia. Lembre-se da hospitalidade. Sem saber, alguns hospedam anjos. Leve Jesus para casa. Que você possa levar Jesus para casa. Versículo 30, levaram Jesus para casa. Mas eles disseram, viu, Jesus, tem alguém doente em casa. E a Bíblia fala, e logo lhe falaram a respeito dela. Não é só levar Jesus, fale com Jesus. Falaram, Jesus, tem alguém doente em casa. Jesus sabia? Claro que sabia. Mas eles falaram, viu, Jesus, tem alguém doente em casa. Fale. Lembre-se, a presença de Jesus é o lugar que você pode chorar, pedir, conversar, agradecer.
Mas o interessante é que levaram para casa e falaram. Então, hoje, faça esse exercício. Coloque diante de Deus alguma situação que você está passando. Pastor, eu preciso de um milagre. Nós cremos no milagre. Pastor, dezembro já está no dia 7 e ainda não aconteceu. Existe tempo para o milagre. Fale para Jesus. Logo lhe falaram, nós também devemos levar as nossas causas a Jesus. Não só deixar Jesus na igreja, leve para casa e fale com Ele. Exponha as suas orações, os seus desejos para Ele. Lembre-se da presença. Sempre, sempre e sempre. Quando as coisas estiverem escuras, ou quando o casamento, de repente, dá aquela coisa estranha, e você, esposa, está em casa, comece a orar a Deus, me ajuda. Deus, me dá sabedoria. De repente o marido sai para trabalhar nervoso, e você, marido, comece a orar no carro. Deus, me ajuda. Lembre-se da presença, fale com Jesus, leve Ele com você para onde você for. Tudo começa com oração. Quando a gente fica doente, a gente vai no médico. Quando a gente precisa de ajuda com a lei, procura advogado. Quando o carro quebra, procura um mecânico. Tudo muito importante. Mas antes, procure Jesus. Precisa de uma ajuda com a lei? Ore. Precisa de uma cura no seu corpo? Ore. Precisa de ajuda com o carro? Ore também, veja o que acontece. Mas fato é, a oração precisa ser a primeira etapa. A conversa com Jesus, nós vemos vários exemplos bíblicos. Jacó, Gênesis 32, livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar. O rei Ezequias, em 2 Reis 19, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. São homens, tem vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que buscaram a Jesus, buscaram a Deus. Lembre-se disso, Lázaro ficou doente, quem que eles buscaram? Jesus. A presença, leve para casa, fale com Ele. 1 Pedro 5, 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7, lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu quero perguntar, quem quer levar Jesus para casa hoje? Aleluia, eu também quero. Mas agora, indo um pouco mais fundo, e se Jesus chegar na sua casa, e Ele vai chegar, Ele tem liberdade a todos os cômodos, a todos os cantos? Não, Jesus tem um cantinho da bagunça. Ok, isso é piadinha do Kids, eu sei. Mas vale a reflexão. Permita que Jesus venha na sua casa, fale com Ele, mas também que Ele jogue luz em algumas áreas escuras. A presença de Deus faz isso. Ela joga luz onde havia escuridão. Como é que será a gente recebe Jesus em casa? Simão Pedro leva Jesus para casa. Eles dizem, Jesus, tem alguém doente. Jesus começa a observar. E Jesus quer observar a minha e a sua casa. Jesus está pronto para realizar o milagre na sua casa. Eu quero que você leia comigo Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. A Bíblia nos diz assim, Provérbios 23, 26. Aqui é Jesus falando conosco. Eu creio que é Jesus indo para sua casa e conversando com você, e Ele diz assim, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Talvez esse versículo você precisava para hoje levar para a sua casa. Provérbios 23, 26. Entregue hoje o seu coração para Jesus. Pastor, mas eu já sou da igreja, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu sei, glória a Deus. Mas todo dia é uma chance, uma oportunidade de a gente se render à presença dEle. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Ele sabe o caminho da sua vida. Então, que a gente possa aprender a entregar o nosso coração para Jesus de uma vez por todas. Que a gente possa ter a alegria de ter Jesus em casa, falar com Ele. Mas esse primeiro ponto, eu já estou encerrando esse primeiro, daqui a pouco tem a ceia também. Mas Jesus, Ele entra, realiza um milagre. O que eu aprendo com isso, pastor? Essa mulher, nos tempos bíblicos, febre é algo mortal. Bom, até hoje é sensível, mas nos tempos bíblicos não existia opções. E Jesus cura. O que eu aprendo com isso? Jesus, quando entra na minha e na sua casa, tudo aquilo que roubava a energia, drenava a sua energia, sugava a sua energia, Jesus vem e cura.
eu não sei se existe algo sugando a sua energia. Às vezes tem. Uma situação, uma sociedade, uma amizade, um relacionamento, um negócio, sugando, drenando a sua energia. Ei, Jesus quer chegar, estancar isso de uma vez por todas, curar essa área da minha e da sua vida. Às vezes é um pecado que você fica ali lutando, sugando literalmente a sua energia. Ei, hoje Jesus chega em casa e tira isso de uma vez por todas. Amém? Então Jesus, ele entra em casa, ele observa, cura, fale com Jesus. E na Bíblia, tem inúmeras casas que Jesus foi. Eu não vou citar todas, que não quero me demorar. Aqui tem uma, casa de Simão Pedro, casa de Lázaro, casa de Jairo, casa de Marta e Maria, casa de Zaqueu. Todas essas casas que Jesus entrou, o milagre aconteceu. Então, que você leve Jesus para a sua casa hoje, o milagre aconteça de uma vez por todas. O milagre é extraordinário. Pastor, mas a minha situação é muito grave. Existe impossível para Jesus? Não. Existe algo assim? Não. Não existe muralha intransponível para Deus. Não existe mar grande o suficiente que impeça Deus de agir na minha e na sua vida. E a história segue, o texto segue. E eles pediram a cura da sogra de Pedro. Pediram coisas grandes, coisas difíceis. Peça coisas grandes e difíceis. Deus gosta quando a gente pede coisas grandes e difíceis. A gente mostra que a gente confia nele. Tem fé, crê no impossível. Então, aqui essa mulher é curada. E é interessante o segundo ponto da nossa mensagem. No versículo 31, Jesus toca naquela mulher. A febre vai embora. E ela começa a servir a eles. O segundo ponto, e aqui eu quero que você preste atenção, o segundo ponto da nossa mensagem, Jesus mudou a posição. Jesus quer mudar a sua posição essa noite também. Quando a presença chega, as posições elas são mudadas. Pastor, como assim? Talvez você veio hoje se rastejando para esse lugar. Hoje você vai sair daqui em pé, em nome do Senhor Jesus. Talvez você veio hoje aqui como um pecador, você vai sair daqui hoje como um salvo, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro. A posição é mudada. Quando Jesus entra na casa, ele coloca aquela mulher de pé. Queridos, essa palavra, no original, acamada, significa prostrada. A palavra grega para febre é a mesma para fogo. Era uma situação gravíssima dessa mulher. E os historiadores dizem que tinha pelo menos 3 tipos de febre na época de Jesus, na região. A febre de Malta, a febre tifoide e a última, malária. E malária era mais grave, e segundo Lucas, que era um médico, escreveu Lucas, dá para entender que foi malária, a doença mais grave. Jesus mudou a posição. Pastor, mas a minha posição é impossível de mudar. Jesus quer mudar a sua posição essa noite. Pastor, mas estamos em dezembro, ainda dá tempo. Existe espaço para o milagre. Essa semana, ouvi de um empresário conversando com outro, a gente estava numa reunião. Ele falou, não, antes do Natal nós vamos assinar esse papel. Ele é geloso. E eu falei, receba esse milagre nessa hora. Quantas vezes a gente ouve uma palavra como essa e duvida? Fica na dúvida, será que vai ou não vai? Ei, Jesus quer mudar a posição de alguns aqui. De prostrado para em pé, de triste para alegre, de quebrado para próspero, de doente para saudável. Amém? De tímido para ousado. Talvez a sua situação é timidez, tua palavra é pregar e você não consegue abrir a boca. Peça para Jesus. Jesus muda a minha posição. Essa mulher mudou a posição. Essa história é a mais curta dos milagres de Jesus. São 3 versículos só. E Jesus curou a sogra de Pedro. Não é incrível? Jesus entrou na casa, observou, curou, mudou a posição daquela mulher. E eu quero dizer para você, tudo no universo ouve a voz de Deus. Os planetas ouvem a voz de Deus. Os mares ouvem a voz de Deus. A doença, ela ouve a voz de Deus. O câncer, ela ouve a voz de Deus. As finanças, elas ouvem a voz de Deus, porque é presença. E quando o pastor Ananias disse essa manhã, individual e agora como igreja. Por isso é tão legal estarmos reunidos aqui como igreja. Porque no mínimo você sai daqui com uma oração. Você sai com uma palavra. Você sai com vigor, você sai com alegria. Deus, obrigado. O que eu vou fazer amanhã? Não sei, mas o milagre vai vir. É assim. Ou eu li algumas mentes aqui, claro, eu sei, porque às vezes a gente chega num culto, Deus,
que eu vou aprender hoje? A presença de Jesus, ela muda a nossa posição. Ela muda a nossa posição. E aqui Marcos dá ênfase que Jesus venceu e vence Satanás. Ele tem autoridade sobre todas as doenças e tem autoridade sobre os demônios. E esse é o teu Deus, o mesmo Jesus que curou essa mulher está aqui hoje. A presença do coletivo. Semana que vem nós faremos o nosso Thanksgiving. Nós vamos ter o nosso teatro de Natal. No culto da manhã, 9h15, faremos um café da manhã. Exatamente para isso, para como igreja, conversar, orar. 9h15, um pouco antes do culto. Para que, às vezes a gente chega no culto tão rápido, não dá tempo de conversar. Precisa conversar comigo, com a Andressa, com o pastor Ananias, com a Lu, não sei com quem. Com o louvor, às vezes teu sonho é conversar com o baterista, que fica ali dentro sempre. Mas fato é que nós fazemos isso porque nós cremos na presença da unidade, do corpo. Às 9h15 no culto da manhã, e no culto da noite, 7h30, 7h40, a gente vai fazer um comes e bebes ali na saída também. Exatamente para isso, não tenha pressa para ir embora. Porque a gente crê na presença do corpo, como um todo. E Jesus nos ensina exatamente isso. Eu quero mudar a posição. E talvez mudar a posição de alguns seja acreditar novamente em Deus. Acreditar novamente na igreja. Pastor, eu fui traído, eu fui abandonado. Deus está mudando a posição de alguns aqui hoje. E eu quero ler 4 versículos. E eu vou acelerar aqui para nós irmos para a ceia. Eu trouxe 4 versículos para você entender como Deus quer mudar a sua posição hoje. 4. Primeiro deles, Deuteronômio 28:13. Vamos ver se vai aparecer ali. Você tem os 4? Tem? Então eu vou ler um atrás do outro. Deuteronômio 28:13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ou seja, você é cabeça e não cauda. Deuteronômio 28:13. Apocalipse 1:6. Você é rei e sacerdote. Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Só isso já basta. Eu tenho remissão dos meus pecados? Sim. Todos eles. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas por que você está falando isso? Palavra motivacional não é Bíblia. E hoje, enquanto o pastor Ananias trazia uma palavra gostosa, eu fiquei, Deus, e agora? Venha para a nossa casa. Deus, entra na minha casa. E quando eu fui fazer, a gente foi almoçar, eu fiquei orando, Deus, que texto? Como é que vai ser? Esse texto, 3 versículos, a cura da sogra de Pedro, nos ensina a levar Jesus para casa. E nos ensina que Deus quer mudar a posição. Deus mudou a posição de Davi, ele era pastor de ovelhas, se tornou um rei. Deus mudou a posição de Gideão, medroso e poderoso guerreiro. Deus transformou a posição de um homem pecador, endemoniado, num pregador, o endemoniado gadareno. Você conhece esse texto. Deus transformou Ruth, uma mulher sozinha, colhendo espigas, resto da colheita, se transformou na dona da fazenda. Eu não sei que posição Jesus vai mudar em mim e em você. Mas eu creio que no mês de dezembro algumas posições serão mudadas. Eu creio que na nossa cidade algumas posições serão mudadas. No Brasil algumas posições serão mudadas. Esteja atento à sua vida, à sua casa, às suas emoções, as posições sendo mudadas. Zaqueu Jesus entrou na casa como ladrão, saiu salvo. Aquele paralítico que desceu do telhado, entrou paralítico pelo telhado e saiu pelas portas correndo, com certeza saiu correndo. Jesus quer mudar a posição. E nós como igreja vamos mudar de posição também. Nós estamos há anos se encontrando domingo aqui, como uma igreja, mais uma igreja. Mas eu creio que em 2026 nós seremos a igreja da cidade. As pessoas vão reconhecer, existe algo diferente acontecendo nesse lugar. É uma posição sendo mudada. Uma posição, porque não, é porque Deus está sendo exaltado e glorificado na sua vida e na minha vida. É Deus fazendo. Esteja atento às mudanças de posições. E agora, o terceiro ponto e final. Leve Jesus para casa. Jesus vai mudar a sua posição. Só que, versículo 31, final. Essa mulher começou a servir a todos, não só Jesus, a todos. A presença
que você vai levar para sua casa. A presença que te coloca em pé. A presença nos faz servir ao próximo. Que eu e você não sejamos egoístas de receber aqui o melhor de Deus, ir para casa e guardar o nosso segredinho. Não, domingo que vem tem mais, mas é o segredo. Não, servir o próximo. Essa mulher foi curada e o que ela fez? Ela começou a servir. Comece a servir as pessoas à sua volta. Com uma carona, um sorriso, um almoço, eu não sei com o quê. Uma oração, uma imposição de mãos, uma visita no hospital, uma visita em casa. Servir. E essa mulher, ela começa a servir, porque quando a presença de Deus ela chega, a gente serve. E essa é a essência do Evangelho. Jesus, ele nos ensina, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 9:35, Jesus assentou-se, chamou os 12 e disse, e aqui Jesus falando comigo e para você, comigo e com você. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo deles. Devemos servir. A maior felicidade em dar do que receber. Então, Jesus está na sua casa, Jesus mudou a posição e agora você serve. Então, arregace as mangas, que o mês de dezembro a gente possa servir o maior número de pessoas. Até semana passada nós fizemos a campanha dos panetones, entregamos alguns no sábado, mas terça-feira será a grande entrega dos panetones. Gostaríamos de agradecer você que trouxe 1, 2, 50 panetones. Só que o panetone é uma isca, porque o que importa mesmo é orar com aquela pessoa. Nós vamos entregar para crianças e idosos. Então, servir o próximo, que nós possamos servir. Davi estava servindo antes de se tornar rei. José, no Egito, estava servindo antes de ir para o palácio. Continue servindo, continue servindo. A presença nos faz servir. Como o pastor Ananias disse hoje, eu fui liberto para servir. As correntes caíram para que eu possa servir. O terremoto aconteceu e eu saí da prisão para que eu possa servir. Foi o que Paulo e Silas fizeram. Saíram e foram servir. Que eu e você possamos servir as pessoas à nossa volta. Talvez hoje está bem, Deus, estou cansado. Arregace as mangas e vamos servir. E o louvor pode subir nessa hora, mas enquanto eu preparava essa mensagem, o que chama atenção, você vai levar Jesus para casa. Jesus vai mudar a posição, você vai começar a servir. Mas essa história, essa passagem aconteceu numa casa. E o último, 33, toda a cidade estava reunida à porta. Pastor, o que isso significa? A minha e a sua casa vai se tornar uma referência para a nossa cidade. Porque essa mulher estava doente, eu não sei quanto tempo, realmente não sei, mas estava doente. Jesus foi, curou, ela começou a servir e no final do dia, a cidade toda estava reunida à porta. Ao cair do sol, trouxeram Jesus todos enfermos e endemoniados. Ou seja, a sua casa, a minha casa, pode ser o lugar e será o lugar da presença de Deus se tornando visível sempre, sempre, sempre. As pessoas vão começar a perceber, existe Jesus nessa casa. Eu preciso ser curado, eu vou nessa casa. Eu vou tocar aquele interfone, sei lá que andar que você mora, 1601. Toca lá. Alô, vamos orar, vamos orar. Mas essa casa se tornou referência na cidade, porque Jesus estava em casa. Que a sua casa se torne referência no seu bairro, na sua casa, onde você estiver. E é interessante que Jesus fez um milagre na sinagoga, Jesus fez um milagre na casa, e no final do dia Jesus fez um milagre na rua. A presença de Deus não se limita a essa casa, aqui. A presença de Deus vai para a sua casa. Pastor, mas se minha casa fechar? A presença de Deus não se limita à sua casa. A presença de Deus também está nas ruas da cidade. Jesus curou na igreja, em casa e nas ruas. Que Jesus possa usar você, pastor, você mesmo, como canal de bênção para as pessoas na rua, em casa e na igreja. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus.